Meus irmãos, a graça e a paz. Bom poder estar com vocês mais um domingo. E neste momento que nós vamos ter agora, convocar vocês para lermos a palavra de Deus. O texto da lição de hoje. Permita-me tirar daqui. O texto da lição de hoje encontra-se em Êxodo, capítulo 19, do verso 1 ao verso 25. Êxodo 19, do verso 1 ao verso 25. Peço que, à medida que vocês estejam encontrando o texto, estejam ficando de pé para fazermos uma leitura alternada sobre o texto. Eu leio o primeiro verso, os irmãos leiam o segundo e assim sucessivamente. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo, as palavras do seu povo ao Senhor. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia do Senhor, a vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai. Mão nenhuma tocará nele, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. E disse ao povo: Estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte.
E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não transpasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isto. Abra agora, por favor, a sua Bíblia no livro na primeira carta de Pedro, capítulo 2, e o verso 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos ler todos juntos esse verso? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, te rogamos ao Senhor por esse momento. Então somente, ó Deus, que a tua palavra, inspirada pelo Espírito, iluminada pelo mesmo Espírito, fale aos nossos corações através do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Esse mês, por pura providência de Deus, esse mês nós estamos trabalhando na congregação Sermões do Pescador, um estudo sobre as cartas de Pedro. E, por pura providência, não existe coincidência no reino de Deus, em canto nenhum. Hoje eu estou trazendo um sermão nessa escola dominical, no culto da manhã, e caiu de ser um texto que é correlato. Por que é correlato? Vamos tentar entender o contexto, fazer um paralelo entre o Êxodo e fazer um paralelo entre a igreja primitiva, o momento em que Pedro está escrevendo a sua carta aos judeus. Judeus cristãos que estão passando pela perseguição à igreja. E lá atrás, hebreus recém-saídos, 3 meses, recém-saídos do cativeiro. Então nós temos um paralelo de pessoas que acabaram de ser libertas da escravidão do Egito e pessoas que acabaram de ser libertas da escravidão espiritual. Singular. Nós temos pessoas aqui andando pelo deserto, peregrinando, sem saber exatamente que direção deveriam tomar, porque a palavra de Deus nos ensina que eles deveriam seguir a nuvem. Quando amanhecesse, a nuvem onde surgia, era para aquela direção que eles teriam que ir. Então, deveriam seguir uma orientação espiritual. Da mesma forma, Pedro está guiando a igreja e fortalecendo essa igreja para que eles permaneçam firmes na fé, para que eles permaneçam, apesar das perseguições, das dificuldades, firmes e alegres no Senhor. A mesma sorte nós temos aqui no Êxodo. Traçado esse paralelo, nós vamos agora ter o contexto de Pedro ensinando essa igreja de judeus perseguidos, cristãos, recém-convertidos, para seguirem essa peregrinação da vida cristã com santidade diante de Deus. E aqui eu quero olhar para o texto de Êxodo e trazer 3 aplicações para nós aqui. O texto nos mostra
essa primeira convocação do Senhor, dessa santa convocação do Senhor, para o povo adorá-lo, para o povo relacionar-se com ele. E nessa santa convocação, nós primeiro passar um pano de fundo. Deus não exige a santidade do povo para libertá-lo. Isso vocês viram na revista e na lição de hoje. Deus não exige ao povo, no primeiro momento, para que eles fossem libertos, eles cumprissem a lei do Senhor. O que foi exigido no Egito era que eles precisavam aplicar algumas coisas que Deus estava dizendo ali imediatamente, que figurava Cristo. Lá na frente isso vai figurar Cristo. O cordeiro, matem o cordeiro, peguem o sangue, passem pelos umbrais da porta. O que estiver debaixo da casa, este não sofrerá o dano do anjo da morte. Isso tipifica Cristo. Mas Deus não exigiu que eles seguissem a lei, que eles observassem as leis, mas que obedecessem a sua voz, obedecessem a sua palavra. Da mesma sorte, nós vamos ter isso com a igreja. O que nós vamos ter nas cartas de Pedro e também nas cartas de Hebreus é uma releitura da lei, aplicando-lhes a presença de Cristo no meio da igreja, como sendo ele o fim da lei e o cumprimento de todas as profecias. E o que nós temos aqui no livro de Êxodo, que nós acabamos de ler, esses 25 versículos, é a santa convocação do Senhor, primeiro, para uma santa relação com ele. Deus chama o povo, observem o verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, pois toda a terra é minha. Deus está dizendo para o povo, tudo é meu. Toda a terra é minha. E nós vamos ver isso mais na frente no Salmo 24. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Deus está dizendo para nós nessa manhã, como disse a carta de Pedro, uma das referências que Pedro faz a este texto aqui, essa releitura que Pedro faz, citando mais uma vez exatamente esse texto. Vocês são geração eleita, povo exclusivo de Deus. Deus nos chama para uma santa relação com Ele. Para que a gente pudesse exemplificar isso aqui. Você entra na escola, eu estava conversando recentemente com o pastor Adalto e ele tocou exatamente nesse ponto. Você vai para a escola, a criança vai para a escola, ela vai sem saber ler. Ela vai vazia de conhecimento no que diz respeito à questão pedagógica. Conhecimento ela tem. No que diz respeito à questão pedagógica, sistemática, ela não tem. Ela tem conhecimento vasto. Entretanto, sistemático ainda não. Então ela entra vazia. Mas ela, nessa relação com a escola, ela não pode continuar sem saber. Da mesma forma, Deus não exigiu toda esta santidade no primeiro momento para libertá-los. Mas agora, para se relacionar comigo, vocês precisam ter isso aqui. Na relação Deus-homem, Deus com o homem, para que a pessoa se achegue a Deus. Por isso nós cantamos, eu venho como estou, mas Deus não quer que você permaneça como chegou. Da mesma sorte, nós vamos ver quando o Senhor Jesus conta a parábola do filho pródigo. Diz o texto sagrado, que o pai esperava o filho sentado ali, todo dia olhando ao horizonte. E ao vê-lo de longe, o que foi que o pai fez? Fez o quê? Correu para... Ele não exigiu, se limpe primeiro para que eu lhe abrace. Se limpe, vá se limpar, depois eu lhe abraço. Ele acolhe. Ele recebe o filho como ele está. Daquele jeito. Maltrapilho. Provavelmente com odores do tempo que vivia com os porcos.
que se alimentava com os porcos, e era o melhor que ele tinha se alimentar com os porcos, porque estava longe de Deus. Ele acolhe, mas olha o texto e veja qual é a primeira atitude que o pai manda fazer com ele. Limpa-lhe, troca-lhe a roupa, calçado nos pés, anel no dedo, filiação. Ele acolhe como está, mas não permite que ele continue daquele jeito. Na nossa relação com Deus, nós podemos até chegar como estamos, mas não podemos permanecer como éramos. Deus chama o povo a uma santa relação com Ele. Vocês vieram do Egito com tantas mazelas, vieram do Egito entendendo tudo errado sobre divindade, sobre entidades espirituais, sobre Deus, sobre o mundo. Agora vocês vão passar a enxergar a vida e o mundo com a minha ótica, com as minhas lentes. Para isso, relacionem-se comigo de forma santa. Agora, pois, diligentemente, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis meu povo, raça eleita e povo de exclusividade do Senhor. Numa santa relação, é para isso que Deus convoca. Segundo, verso 6. Vós me sereis reinos de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus nos chama para uma santa relação. Deus nos chama para uma santa adoração. E é exatamente isso que Pedro também faz essa colocação lá atrás. Lá na frente, né? Eu digo lá atrás, olhando para as páginas da Bíblia. Está lá atrás, está lá no final. Mas é lá na frente, séculos depois. Vós sois raça eleita, povo de exclusividade do Senhor, nação santa, sacerdócio real. Deus chama esse povo para que eles não fossem apenas o seu xodó, trazendo para uma linguagem bem nordestina. Porque em vários momentos Deus vai dizer, vocês são a menina dos meus olhos. Povo exclusivo. Mas há um cunho de adoração e de culto aqui presente. Preste atenção. Vós me sereis Ele diz o que deve e o que não deve acontecer. Não toque no monte, coloque limite para o povo não subir, o povo vai chegar até aqui. Da mesma forma, o nosso culto a Deus, na nossa relação de adoração ao Senhor, não deve ser como achamos que tem que ser. Ah, mas eu adoro a Deus assim. Como é o teu assim? Cantando, e pulando e dançando. Eu me preocupo com certas situações, porque parece que a igreja precisa dar uma satisfação ao mundo o tempo todo. Parece. E fica plagiando as coisas que o mundo inventa e vira moda. E no caso de rede social, torna-se viral. Aí a igreja tem que fazer a versão gospel, evangélica, do Acorda Pedrinho. Porque é moda. Parem. Isso não é culto ao Senhor. Isso não está prescrito em sua palavra. E nós precisamos observar a sua palavra. Deixa eu ver se tem algum ligado aqui. Está dando uma... Obrigado. Precisamos observar o que está prescrito em sua palavra como forma de culto, como culto a Deus, as canções que entoamos,
o como nos portamos. É preciso entender que o nosso culto, a nossa adoração a Deus, não é como eu acho, não, mas eu penso, quem sabe, talvez, não. Ah, mas Jesus disse que é para adorar em espírito e em verdade. Certo, é para adorar em espírito e em verdade. Mas ele diz como é essa verdade. Ele diz que ele mesmo é essa verdade. O culto precisa ser centrado em Cristo. O culto precisa ser centrado na palavra. Os holofotes não devem estar na banda, nos pastores, no equipamento de som ou na infraestrutura que tem. O culto é a Cristo. A adoração é a Ele. Por isso, cuidado quando nos achegarmos para a adoração. Cuidado. Eu pastoreava uma igreja e certa vez um camarada que frequentava lá, chegou para mim e disse: pastor, eu fiz um acerto assim, 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 e recebi um dinheiro e tal, meio que situações ilícitas. E eu queria trazer o dízimo. Eu disse: a mim não, para essa igreja não. Deus não precisa de dinheiro, e muito menos desse. E olha que a igreja estava passando por apertos e precisava de dinheiro, a igreja. Mas Deus não. Não negocie o inegociável. Não está sobre a mesa de negociação. O culto ao Senhor não está na mesa de negociação. Não, mas é para atrair mais jovens. O que atrai é a ação do Espírito na vida de alguém. Não é a forma, não é porque vamos botar um grupo de coreografia agora aqui. Na hora que o grupo de louvor estiver tocando, a gente bota alguém fazendo a coreografia bem ensaiada, bem encenada, uma coisa bem, né? Deus não precisa de movimentos emocionais para atrair ninguém à sua palavra. Nada. E ponto. Na hora da pregação, bota uma música de fundo, bota uma penumbra, bota algo emocional, aqui. Não. Essa semana eu estava assistindo Augusto Nicodemos, e uma coisa que ele tem um canal chamado PNO, né? Perguntar Não Ofende. E perguntaram a ele por que a igreja presbiteriana não faz apelo. E ele deu uma explicação sobre isso, e de que um reverendo nos Estados Unidos começou a fazer esse apelo, apelar, disse: quem quer aceitar Jesus? Você levanta a mão, vem aqui na frente. E a explicação dele foi: o próprio sermão já é o convite. A própria exposição da palavra já é esse convite, já é essa convocação. Deus não apela a ninguém: por favor, aceita Jesus. Não. É você que tem que pedir: por favor, Senhor, me aceite. Porque eu sou pecador. Eu preciso de ti. Não é o contrário. Não é o contrário. Por isso precisamos reter em nosso coração as ordenanças bíblicas quanto a culto, quanto a pregação, quanto a toda a parte litúrgica do culto. E em terceiro e último lugar, verso 9, disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor do povo ao Senhor. A terceira coisa que nos salta aos olhos aqui, o terceiro ponto que nos salta aos olhos, é que, primeiro, vamos ver se vocês decoraram. Deus nos chama a uma santa relação. Deus nos chama para uma santa adoração. Deus nos chama para uma santa proclamação. Fazendo a correlação com o texto de Pedro, Pedro vai escrever: vós sois geração eleita,
sacerdócio real, povo de exclusividade do Senhor, para um propósito. Qual é o propósito? Que diz lá em 1 Pedro 2,9. Flávia e Messias estão ali. Fala alto. Para proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas. O povo caminhava pelo deserto, peregrinando, a fim de ir para Canaã, terra dos cananeus, que Deus prometera a Abraão, e que está agora cumprindo essa promessa. E a promessa de Deus, o propósito de Deus para com Abraão e para com a nação santa, agora chamada de nação reino de sacerdotes, é para que eles, entre os cananeus, jebuseus, os heteus, os aveus, todos aqueles povos que cultuavam outros deuses, que viviam de forma que não conheciam a Deus, para que eles vivessem essa relação com Deus, esse culto a Deus, e este estilo de vida fosse uma proclamação de que Deus é o Deus de Israel e Israel é o povo de Deus. Numa missão centrípeta, a ideia de que todas as nações ali ao redor migrassem para Israel, olhassem para Israel e voltassem-se para Deus, porque viram em Israel um padrão de vida diferente. Em todos os textos em Deuteronômio, você vai observar Deus dizendo ao povo: eles vivem assim, porém, vocês não viverão assim. Vocês vão entrar numa terra que fazem isso, mas tu não farás assim. O contexto de Pedro é bem igual, porque Pedro está falando sobre a pedra que foi rejeitada, sobre os gentios rejeitarem a Cristo, mas vós sois raça eleita. Vocês não rejeitaram. Vocês têm uma santa relação com Deus. Mas vós sois sacerdócio real. Vocês têm uma santa adoração ao Senhor. E agora, proclamem, anunciem, falem, conclamem. Nós somos chamados para uma santa relação com Deus, de deixarmos o pecado, de deixarmos certas atitudes que tínhamos antes, de abandonarmos comportamentos meramente humanos e abraçarmos as Escrituras e aquilo que ela prescreve para nós como estilo de vida. Nós talvez antes pensássemos em Deus de qualquer forma, achássemos, como diz um certo ditado, que todo caminho leva a Deus. Mas agora, Deus nos chama a uma santa adoração e entendemos que pelas Escrituras é que nós devemos caminhar. Entendemos que é pela palavra que nós devemos adorar. É pela palavra que nós devemos orar. É pelas Sagradas Escrituras que devemos viver. E por fim, devemos viver uma santa proclamação. Viver de forma tal que a nossa vida proclame, anuncie, destaque-se em nós o Evangelho de Cristo e não nossos próprios comportamentos. Portanto, quando olhamos para o Novo Testamento, e alguns fazem uma separação, uma distinção de dispensações, mas o Novo Testamento é a reafirmação do Velho. É a confirmação do Velho Testamento. É a releitura observando Cristo nas entrelinhas do Velho Testamento. Por isso, meus irmãos, vivamos nessa relação com Deus de forma santa. Tenhamos o nosso culto como também uma santa adoração. E a nossa vida seja sempre, para a glória de Deus, em nome de Jesus, uma santa proclamação do Evangelho e de Cristo em nós. Que Deus assim nos abençoe. No santo nome de Jesus. Amém. Vamos orar.